Estou recebendo o vereador Edilberto Borges, o Dudu, do Partido dos Trabalhadores. O vereador está aqui conosco. Estava acompanhando, inclusive, aqui essa reportagem do Tony Silva sobre a operação contra o Rolezinho, o Grau. E o vereador Dudu que vai conversar conosco sobre vários assuntos, mas para iniciar o nosso bate-papo, falar sobre um projeto de lei do vereador que tem relação direta com o que nós acompanhamos agora, né? O vereador Dudu que protocolou, apresentou na Câmara Municipal um projeto para coibir o uso do chamado Cadron, né, que é aquela descarga de motocicleta que faz um barulho muitas vezes ensurdecedor e que, além da poluição sonora, também traz vários prejuízos ambientais. E aí, vereador, é um projeto que tem muita relação com o que nós acompanhamos com esse tipo de prática. O Rolezinho, o Grau, que tem tido, na verdade, um combate fortalecido aqui no estado do Piauí, não é isso, vereador? Boa tarde para você. Boa tarde, Natan, e a todos que estão nos acompanhando. É verdade, eu queria inclusive parabenizar por mais essa iniciativa feliz da Secretaria de Segurança Pública, através do secretário Chico Lucas, do governo Rafael, que se torna referência nacional, bem como a do celular. Hoje o Piauí é uma referência no combate ao roubo de celular pela coibição que houve, que há, não só no que pratica o roubo, mas também para o atravessador, que é o que fomenta esse crime. E aí nós também tivemos lá na Câmara a iniciativa de irmos por outros caminhos também, para dar mais esse instrumento de punibilidade de quem usa esses sons ensurdecedor. Aquilo ali atrapalha o sossego público, mas ele é mais danoso ainda para o idoso, para quem está acamado, não só em casa, nos hospitais também, para quem tem autismo, porque aquele barulho ele é irritante. E você vê essa prática nos finais de semana, por toda a periferia, por todos os bairros, ela incomoda todos nós. Mas o que é que acontecia, Natan? O Código de Trânsito brasileiro já prevê que o uso do Cadron ele é proibido, com punição de retenção do veículo e recolhimento e multa. Só que a bandidagem sempre se utiliza de uns artifícios para burlar a lei. Como é que ela é feita aqui? Como é que é feito? Eles pegam o cano de descarga normal, tira aquele tal miolo, fura o cano de descarga, bota o miolo. Quando você é parado numa blitz, não, o cano é normal. Não, mas esse barulho está fora do padrão. Não, mas furou agora. Então, não, a polícia ali às vezes não pode coibir, porque realmente ele está usando o cano normal e o barulho está diferente, porque ele praticou de propósito, mas ali não caracteriza. Nesse nosso projeto nós fomos além, nós fomos pelos ruídos. Então, o ruído de som fora do padrão normal, seja ele Cadron ou por dano feito ao escape, ele é passível de ser punido, ter apreensão da sua moto, do seu carro, e é por isso que esse projeto, mais de 20 municípios Brasil afora já me pediu a minuta desse projeto, porque eles querem copiar esse projeto, porque acharam super interessante essa forma de você segurar. E eu tive lá na prefeitura conversando semana passada com o vice-prefeito, que é secretário também de governo, o Jeová, e eles estão lá só esperando o trâmite da secretaria para o prefeito sancionar, se Deus quiser. Agora, vereador, é um projeto que trata de um problema prático, né, do dia a dia da população, que incomoda muita gente, né? Nesse sentido, essa repercussão também se dá por ser algo que a população vê no dia a dia. Como é que o senhor avalia? De fato, a Câmara Municipal, nessa nova legislatura, tem que se preocupar com problemas reais da população? Como é que o senhor tem avaliado esse início de legislatura? Olha, é uma Câmara muito renovada, mas com pessoas experientes. Não significa dizer que a renovação de mais de 50% da Câmara se dá por pessoas novatas na política. Muito pelo contrário, todos lá que estão, dos 29, diga-se de passagem, são, de certa forma, militantes nas suas áreas. Mas eu vejo hoje a Câmara também muito antenada com os problemas do dia a dia, porque às vezes não adianta você propor um projeto, propor uma modificação, propor uma lei, propor uma intervenção no bairro, se não tiver concatenado com a população. Então, esse e outros projetos que tramitam na Câmara, na minha opinião, eles têm servido para melhorar a qualidade de vida de nós teresinenses.
não só esse do Cardão, mas outros apresentados por outros vereadores e vereadoras. Então, a Câmara se mostra muito antenada com os problemas. Isso é um fato. Bom, o senhor é autor também de uma outra proposta que tem causado até uma certa polêmica lá na Câmara Municipal, que é a que altera o nome da Guarda Civil Municipal de Teresina para Polícia Militar Municipal. Como é que está a tramitação desse projeto e o objetivo dessa mudança, né? O que vai mudar na prática com caso, né, na verdade, seja aprovada a mudança dessa nomenclatura da Guarda Municipal? Eu fiquei muito feliz porque o Supremo Tribunal Federal versou sobre a matéria e definiu. A Guarda tem poder de polícia, a Guarda tem poder de polícia ostensiva, a Guarda ela faz parte do braço da segurança. Ela só não vai ter o poder de investigar, que isso fica a cargo da Polícia Civil, como é feito com a Polícia Militar. Então, quando essa lei foi sancionada pela presidenta Dilma lá em 2014, eu já lutava muito aqui para que a gente pudesse dar aos guardas municipais condições de trabalho, equiparação, para que a gente pudesse ter uma guarda efetiva mais do que o que já temos. Hoje a Guarda Municipal ela é bem quista pela população de Teresina, porque ela está no fronte. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, nos grandes centros e nos pequenos centros também, é a segurança pública. E a Guarda Municipal, como ela faz parte da esfera do município, ela está muito bem antenada com os problemas ali daquele município. Quando se soma com a Polícia Militar e a Polícia Civil, Polícia Federal, nós temos o perfeito Estado democrático de direito na segurança pública agindo conjuntamente. Então, quando o Supremo versou, qual é a nossa ideia? Eu dizia lá atrás, ainda quando o governador era o governador Wellington Dias, de convênios. A Guarda Municipal, por falta do estatuto aqui hoje em curso, a gente deixa de acessar verba importante, verba federal. Então, quando você muda a nomenclatura, você dá mais poder de fogo para a Guarda Municipal, no sentido de, inclusive, cobrar melhores estruturas. E aí eu vi hoje lá na Câmara, o meu querido vereador James, que é delegado, que tem uma posição contrária, como outros da segurança pública, em relação a você mudar a nomenclatura da Guarda, por acharem que eles estão trabalhando e operando, exacerbando os poderes da Guarda em cima dos outros. Invadindo a atribuição de outros. Que eu disse para o vereador James, respeite seu ponto de vista, mas não concordo. Porque o mesmo patrão que paga o guarda, que paga o policial federal, paga o municipal, paga o estadual, paga o delegado, paga tudo, é o povo. E o que é que o povo quer? Você tem a Guarda Municipal que vai para o fronte, vai para o confronto aberto contra marginais, tira a arma de circulação, está no dia a dia, está no ostensivo, aí você não quer dar para este homem e esta mulher que hoje faz essa Guarda de Teresina, esta condição dele ter a sua segurança de trabalhar mais garantida. Então, na minha opinião, ele não vai invadir e não vão invadir função de nenhuma outra polícia, até porque o Supremo Tribunal, inclusive, disse, poder de investigação continua com a Polícia Civil e a rédea que vai estar controlando a guarda é o Ministério Público. E outra, o prefeito Silvio Mendes, inclusive, colocou que vai chamar mais 1.000 guardas municipais. Por que o Piauí é uma referência hoje na segurança pública em várias áreas? O governador Rafael já chamou até o momento mais de 3.000 novos soldados, agentes, de todas as áreas da segurança pública. Teresina chamando mais 1.000, o que é que nós vamos ter? Uma segurança mais integrada e mais ostensiva. E a gente sabe que a ostensividade da segurança pública é que coíbe crimes. E a inteligência também. Então, e outro detalhe, se você for ver os guardas municipais de Teresina, os homens e mulheres que compõem a guarda, quase que 100% são de níveis superiores. Então, esses homens e mulheres deixaram outras funções e estão se colocando à disposição do povo de Teresina como servidor público e querem que a sua carreira seja também resguardada, respeitada e equiparada. Então, nós estamos só devolvendo a eles a condição melhor. Por isso que nós vamos continuar sempre nessa defesa de que a Guarda Municipal de Teresina é um patrimônio do povo de nossa cidade. O projeto deve chegar ao plenário amanhã, né? Houve um pedido de vistas, a expectativa é de uma aprovação tranquila e também o senhor já tem algum contato com o Palácio da Cidade a respeito da sanção ou não dessa matéria? Há um diálogo já nesse sentido? Olha,
São Paulo, quando a Prefeitura de São Paulo entrou com o pedido através do próprio prefeito, entraram e o tribunal derrubou. Mas eu tenho certeza que São Paulo ganha, porque vai a matéria para o Supremo, e o Supremo vai simplesmente referendar o que ele já disse, dessa questão da atribuição da guarda. Eu espero que os policiais militares, policiais civis, não vejam que você mudar a nomenclatura, nós não mudamos em nada de atribuição da guarda. Em nada, zero. Nós só queremos que a guarda tenha esse nome para fortalecer o aparelho de segurança pública da nossa cidade, que tem aí a Guarda Municipal como sendo esse importante instrumento. Pra você ter uma ideia, Nathaniel, lá atrás eu propus, foi da minha emenda parlamentar, de dar uma bonificação para os guardas municipais, que isso tem na Polícia Militar, de cada arma apreendida, ter uma bonificação de pelo menos um salário mínimo para o guarda ou a equipe que fazia aquela apreensão, não como um bônus, mas como um reconhecimento do povo de Teresina, agradecendo aquela apreensão, porque cada arma que se sai de circulação da rua, do crime, ela representa vida, representa tranquilidade, representa paz. Então é uma forma de você estar, inclusive, dizendo isso, bonificando aquele guarda ou aquela guarda que faz aquela apreensão. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, se me salva aqui a memória, mais de 200 armas foram apreendidas pela Guarda Municipal. Arma de fogo. Então isso é um número muito alto. Então, mostra que a Guarda Municipal, ela realmente é um braço da segurança muito importante. Bom, outro assunto relacionado à Câmara Municipal, tem repercutido desde a semana passada o caso da vereadora Tatiana Medeiros, a prisão da vereadora, e hoje a Câmara instalou a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. É uma comissão que já existe na Casa de Praxe, não especificamente criada para avaliar a situação da vereadora, mas que naturalmente vai ter que acompanhar esse processo. Como é que o senhor tem avaliado todo esse andamento, né, esse episódio? O presidente da Câmara hoje, inclusive, mais uma vez pregou cautela, que a Casa institucionalmente tem que acompanhar o desenrolar desses fatos. O senhor também defende esse ponto de vista? É preciso aguardar até inclusive cobrar mais informações do inquérito, da própria Polícia Federal? Como é que o senhor tem acompanhado? Eu sou corregedor da Câmara, eleito pelos vereadores. O que é que eu tenho dito sempre? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, até que se prove o contrário, todo cidadão desse país tem o direito da ampla defesa e do contraditório. Nós já vimos muitas injustiças serem cometidas nesse país por conta de assodamento de momentos. Dou bem aqui um exemplo clássico. O Lula foi preso quase 600 dias e foi provado que ele era inocente. A Dilma foi cassada como presidenta desse país por pedalada fiscal. Depois o Tribunal de Contas da União atestou que não houve pedalada fiscal naquela ocasião. Então a vereadora Tatiana foi eleita. Ela está eleita e é vereadora da cidade. Ela está sofrendo ali uma investigação. Até onde me consta, ela não é réu em nenhum desses processos. Ela está sob investigação. O TRE pediu o afastamento dela, que inclusive está afastada lá da Câmara. O que nós podemos fazer? Acompanhar para que o processo, e ela tenha toda a sua liberdade e direito assegurado para ela fazer a sua defesa, e ao final quem vai dizer se houve ou não houve qualquer problema é a própria Justiça, através dos órgãos que estão investigando esse processo. Houve-se aí no Brasil vários processos em relação ao período eleitoral, que a gente quer que, se houver erro cometido por quem quer que seja punido. Agora, o que a gente não pode é assodadamente tomar posição para depois você, como diz o ditado, chorar o leite derramado. Hoje existe um instrumento chamado rede social, que as pessoas dizem o que quer, não tem respeito. É por isso que eu sou, inclusive, a favor de que se haja ali o controle dessas redes sociais, para não haver o que há e muitas vezes nas redes sociais, que é o assodamento e o achicamento das pessoas, sem você ter um mínimo de ética para acusar. Então esperamos e vamos acompanhar, como foi bem dito. A comissão de ética não foi instaurada para
processar nenhum, até porque ela foi criada hoje, nem o presidente ou a presidente foi eleito da Comissão de Ética da Câmara, e logo depois que ela for assentada, é que vai se dar outros passos. Mas o fato é que eu defendo o Estado Democrático de Direito, o direito da ampla defesa, do contraditório, e para mim, essa máxima ela não é uma máxima de momento, ela é uma máxima constitucional. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, quem está acusando é a Justiça Eleitoral, quem está investigando é a Polícia Federal, é a Polícia Civil, que assim os façam. Agora, não cabe à Câmara se antecipar os fatos e tomar qualquer uma posição assodadamente a troco de nada, porque não existe nenhuma matéria dessa lá na Câmara que nos obriga. O que chegou lá foi o afastamento, a própria Procuradoria da Câmara se encarregou disso, e o mais é falácia. Bom, vamos mudar de assunto. Se aproxima já o processo eleitoral interno do Partido dos Trabalhadores, e o senhor lançou a candidatura, tem trabalhado também o seu nome para essa disputa. A candidatura está mantida. Como é que o senhor tem avaliado esse período pré-eleitoral do Partido dos Trabalhadores? Muito feliz. Eu sou filiado ao PT, milito nele desde 86. Menor, eu já era militante desse partido. E uma das grandes graças que o PT tem é o debate interno e a sua democracia interna. E mais uma vez nós chegamos agora, diferentemente de 2019, quando eu disputei com a Assis, que a gente elegeu naquele momento delegados, agora o voto é direto para presidente, para chapa estadual e nacional e municipal. Eu sou candidato a presidente estadual do PT, tenho percorrido o estado e tenho dialogado com vários companheiros Piauí afora. E o que a gente tem visto a gestão atual do PT, ela está cansada. Ela abandonou o PT lá nas bases e o PT todo tem discutido isso. E o que é que a gente quer enquanto partido? Daniel, nosso maior líder e a nossa maior responsabilidade enquanto essa direção que vai ser eleita são duas tarefas importantes. Reeleição do presidente Lula, que não está fácil. Precisamos melhorar o nosso diálogo com a comunidade cristã, sobretudo evangélica, jovens, movimentos sociais que nos afastamos ao longo dos tempos. Precisamos fortalecer aqui no Piauí, não só a reeleição do governador Rafael, que é a prioridade número 1, mas também elegemos uma bancada forte de deputados federais, de senadores do campo e de deputados estaduais. Eu vi alguns dizer, o PT saiu fortalecido, elegeu 50 prefeitos. Parte desses prefeitos não foram eleitos nem com o nosso apoio. Estão buscando, inclusive, refúgio em outras siglas. Isso mostra uma direção fraca. Por isso que eu tenho defendido, e vou fazer essa defesa, de que o presidente do PT não pode ser candidato na eleição de 26. Por quê? Porque o governador Rafael ele vai ter que dialogar, e é o nosso maior líder, com o senador e ministro Wellington Dias, dialogado com todos os partidos. Então o governador Rafael ele vai querer a melhor estratégia para a reeleição dele dentro do MDB, dentro do PDT, dentro do PSD, dentro da base aliada, inclusive do PT. Então do PT ele já tem a garantia. E nós do PT, a gente vai deixar o partido frouxo por uma única estratégia? Não, nós precisamos ter um partido fortalecido nos municípios, no estado, com essa estratégia da gente eleger a maior bancada de deputado estadual e federal e garantir que o Lula seja eleito no primeiro turno e o governador Rafael. Agora, quem fala pelo PT, sim, e quem faz a defesa do PT é o partido. Não são e não será nunca nem bancada e ninguém liderança maior. É o partido. Agora, vereador, o seu principal adversário talvez nessa disputa é o deputado estadual Fábio Novo, que tem pregado inclusive um consenso. Ele afirma que já conta com o apoio das principais lideranças do partido aqui no Piauí, do governador Rafael Fonteles, da ex-governadora, hoje secretária Regina Souza. O senhor acredita que há um clima de já ganhou por parte de Fábio Novo e seu grupo nessa disputa interna do PT? Eu sou vereador, 4 mandatos eleito, com assumir de suplente, estou no 5º. Nessa última eleição, nós tínhamos as maiores lideranças da campanha do nosso querido Fábio Novo. Eu achava que ganhava a prefeitura. Não ganhamos. Então, eleição
do já ganhou porque eu tenho estrelas e líderes, ela não existe. Ela é disputada e o voto do seu Zé é o mesmo voto do Lula. O voto da Dona Maria é o mesmo voto do governador Rafael. Então no PT não tem dois pesos. Ó, o governador Rafael, o governador do estado, o voto dele vale 5. Ó, o voto do Lula vale 20. Não. É por isso que o PT é essa fortaleza. Não tem dono, não tem salto alto, e nós precisamos muito de humildade. O PT, a nível nacional, reclamou muito da comunicação do Lula, só esqueceu de voltar para ele o seu papel. Aqui no estado, eu sou vereador, 5º mandato, a comunicação do PT no estado, ela é zero. Zero, estou dizendo aqui. Meu amigo, companheiro João de Deus, fez uma reunião para avaliar a campanha que terminou em outubro, em final de fevereiro. E tem outras coisas mais administrativas que eu não vou tocar publicamente, mas que eu vou combater como presidente do PT. Nós não podemos deixar o partido ser aparelhado para grupos ou pessoas. O partido ele é de todos, é um patrimônio do Brasil. O PT é um dos principais instrumentos da democracia do Brasil. Pode não ser o maior ou o único, mas é um dos. Então nós não podemos pegar o partido, aparelhar ele para um grupo, aparelhar ele para uma pessoa. Não, o PT é de todos nós que construímos ele a duras penas. Muitos dos que construíram esse partido nem vivos aqui estão mais, mas deram a sua contribuição. E é por isso que eu defendo esse partido livre, soberano, com responsabilidade com todos os grupos, como é o partido. Nós somos um partido de várias correntes internas, mas existe uma corrente nacional e aqui no estado que quer aparelhar só para eles e ser o dono da verdade, e não é assim. Esse dono da verdade, nós lançamos lá atrás um manifesto contra ele, que era um manifesto chamado Hora da Verdade, que era onde a gente dizia que queríamos um PT de massa, mas um PT de base. O senhor tem dialogado com lideranças do interior do estado, tem percorrido os municípios nesse processo para conhecer a realidade do partido também no interior? Digo isso com muita humildade. Eu, depois da ida da Trindade e nos deixou, eu não militei no PT no restante do estado do Piauí, isso é verdade, porque eu centrei fogo na minha militância em Teresina. Mas o que eu vejo de equivocado é que as decisões do partido, elas é de cúpula e de gabinete, sobretudo na capital. O que eu vi agora andando no Piauí, agora mesmo esse final de semana, eu estive em Uruçuí, com a regional lá, de Sebastião Leal, de Ribeiro Gonçalves, do sul do estado ali, aonde se dizia exatamente isso. As pessoas se sentem abandonadas depois que passam os processos eleitorais. E você tem que dar estrutura para essas regionais, para que elas construam o PT forte lá. E não fique aparelhando para mandato, porque acaba muito do seguinte: vai ter a pressão do deputado em relação à eleição. Olha, eu não vejo assim. Por exemplo, fiquei muito feliz, o deputado Franzé, ex-presidente da Assembleia, declarou apoio a mim, ao nosso grupo, com todo o grupo dele, quase 65 municípios onde ele tem atuação, eles estão fechados conosco. Eu vejo alguns falarem aí do deputado, mas tem muito deputado no PT que não tem nem 20 filiados. É igual o vereador. Dos vereadores de Teresina, tem vereador que não tem 30 filiados no PT. Tem vereador que chegou agora, né? Chegou agora, não tem. Então, esses aí, os votos dele não adianta ser só o estrela, não. Porque o voto de estrela não funciona no PT. É o voto do militante, do filiado. E é esse que eu estou discutindo e trabalhando. E vamos trabalhar. E graças a Deus, meu nome, eu fiquei até impressionado agora dessas viagens. Muito conhecido no estado, todo mundo me conhece do PT, os mais antigos e os mais novos, pela atuação no mandato aqui de vereador em Teresina, mas também pela construção partidária que a gente faz. E a gente vai continuar dialogando e, se Deus quiser, no dia 6, eleger uma direção que não tenha e não seja candidato a nada. Então, só para encerrar, então, o senhor assumiu o compromisso de ser eleito presidente do PT, não ser candidato. Não serei candidato. Porque o seu nome é sempre lembrado. E é o primeiro consenso. A eleição do próximo ano. É o primeiro consenso que eu quero fazer com quem for disputar a eleição, seja ele quem for, que a gente tenha, como a nível nacional. Lá atrás, Nathanael, nós fizemos um consenso que a Regina ia ser a presidente do PT, nossa a ex-governadora. Mas ela só assumiu um consenso porque ela não era candidata a nada. Foi uma forma que nós encontramos de ter consenso para ser presidente, inclusive. Você acredita que o deputado Fábio Novo abriria mão da reeleição? Acho que sim, deve, porque ele é um deputado experiente, vai contribuir muito se ele ganhar a presidência.
e eu espero que a gente faça uma disputa bem pé no chão, porque o PT também não tem essa história da máxima, não. Lá ninguém perde voto. Quem tiver a quantidade de voto que tiver, compõe a direção. Mas eu vou defender assim, que não seja candidato, como por exemplo o Lula. O Lula está querendo lançar, e eu vi algumas pessoas dizerem aqui, olha, tem que ser um deputado, tem que ser isso. Eu digo, essa besteira aí não voga, porque se fosse assim, nem o Lula tinha sido presidente do PT, e ele era torneiro mecânico. E assim o PT não teria chegado onde chegou. Mas, por exemplo, o próprio Lula defende o Edinho, que perdeu a sucessão dele para a prefeitura lá em São Paulo de Araraquara. Então, ele não é candidato a nada em 26, o Edinho. Então, por quê? Porque é para ele se debruçar, para se ganhar também a nível nacional ele. Nós teremos outras candidaturas, temos aqui o Rui Falcão, eu vou trazer para cá também para fazer um debate a Luziane Lins, que foi prefeita aqui de Fortaleza, o meu querido Joaquim Soriano, que é da Executiva Nacional, o Carlos Árabe, o Joaquim Soriano foi presidente da PCU Abramo, lá da nossa instituição do PT. Enfim, vamos fazer um debate, um diálogo com todos os filiados e filiadas desse Estado e esperamos construir um partido soberanamente forte, com democracia interna respeitada, sem aparelhar e sem fazer com que o PT seja ali um braço de quem quer que seja. Vereador Dudu, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Volte sempre aqui ao Jornal Dia News. Boa sorte, então, na disputa. E eu espero que nos próximos debates iremos fazer, eu vou defender que seja feito 18 debates nas regionais, cada regional tem que ter o seu debate. Na frente, nós vamos fazer esse debate com quem for disputar a eleição. Não adianta, não, eu não vou para debate, eu não faço discussão, eu não faço aquilo, mas nós temos que ter o debate, que é esse que faz o fortalecimento do partido. Obrigado, vereador. Boa sorte na disputa. Tamo junto.